A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui na terceira aula do curso Discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Como os irmãos se lembram, a primeira aula foi sobre conhecer a Bíblia, onde nós traçamos aqui algumas noções básicas sobre a palavra de Deus e como ler a Bíblia. O segundo momento foi quando nós falávamos sobre discipulado e o que é ser discípulo de Jesus. Hoje nós vamos à terceira aula. Na verdade, vai ser um tema bastante difícil, porque é um tema que traz muitas confusões, algumas polêmicas sobre o entendimento, mas nós aqui estamos num curso visando noções básicas e vamos tentar fazê-lo por obra e graça do Espírito Santo de Deus, esclarecendo alguns pontos sobre essa questão que vai ser tratada hoje. Nós vamos falar hoje sobre religião. E a importância disso é porque nós pensamos assim: se nós estamos falando sobre o conhecer a Bíblia, nós estamos falando sobre o que é ser discípulo de Jesus. Obviamente nós adentramos, nós chegamos ao tema, um tema que está ligado a questões espirituais. E a religião tem esse norte, ou seja, a religião envolve as coisas sagradas. Então prestemos atenção e vamos tentar aqui fazer de uma forma mais simples possível acerca do tema, tratar acerca do tema. Então, bem, o que é religião para iniciar? Religião, eu vou aqui traçar duas definições, ou dois significados abordados no dicionário Aurélio. A religião, que vem do latim religione. Religione. Então, é um substantivo feminino, obviamente, a religião. E aqui num tópico o dicionário nos ensina que é uma crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada ou consideradas como criadora ou criadoras do universo, e que como tal devem essas forças ser adoradas e obedecidas. Então é isso aí, é uma crença na existência de uma força sobrenatural, que seria criadora do universo e que como tal, como uma força expressiva, deve ser adorada e obedecida. Um outro conceito é a manifestação de tal crença por meio da doutrina e ritual próprios, que envolve, em geral, preceitos éticos. E há aqui um significado mais restritivo, que diz que a religião é a virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. Então, por aí a gente já vê que há muito conteúdo acerca do que se trata a religião. Mas aqui podemos definir de uma forma bem simples a religião como uma devoção a tudo que se considera sagrado, uma adoração pela fé ou crença que se tem em algo ou por algo, uma adoração por uma fé, por uma crença que se tem por algo. E esse algo aí pode ser uma força, esse algo aí pode ser o Deus da Bíblia, pode ser deuses outros. Esse é o conceito geral, ampliativo, vamos dizer, do que seja religião. Dentro desse espírito de conhecer mais sobre religião, eu vou colocar aqui as principais religiões no tempo, na ordem cronológica. Vejam bem, eu falei da crença em algo superior ou força superior. Essa
esse algo superior fosse superior depende, claro, de que religião você adota, qual religião você está circunscrito. Tendo em vista o que? Essa crença em determinada doutrina ou determinados ensinamentos que leva a religião normalmente a ter uma designação específica ou, em outras palavras, a ter um nome. Então, geralmente a religião tem um nome, como nós conhecemos, né? E esse nome vincula, né, os adeptos, liga, né, os adeptos desta religião a essa religião, os adeptos a esta religião. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quem segue a doutrina de Buda seguiria ou segue, né, a religião denominada budismo, seguida pelos adeptos budistas. Quem segue a doutrina do filósofo Confúcio segue a religião denominada de confucionismo, nascida no século VI a.C., na China, seguida por quem são seus adeptos? Confucionistas. E assim vai. Ou seja, cada crença dessa em algo, né, tem o seu nome e tem os seus seguidores, que também são conhecidos por uma denominação. Então eu vou fazer aqui uma anotação histórica, aqui no quadro, rapidamente, comparada, né, das 5 principais religiões do mundo. E o faço, certo, também porque eu sei que pessoas confundem, por exemplo, Abraão com Maomé, com Moisés. Muito embora que Abraão e Maomé, né, o primeiro Abraão, tenha nascido quase 1800 anos antes de Cristo. E o Maomé, quase 500 anos depois de Cristo. O primeiro, Abraão, está citado na Bíblia como pai da fé. E o segundo, Maomé, nasceu quase 5 séculos depois da Bíblia. Sei que existem, meus irmãos, outras confusões que fazemos. E isso não é bom para termos uma visão, ainda que não tão profunda, sobre o tema religião. Então, conforme eu prometi, eu vou colocar aqui o nome das 5 religiões primeiras. 1. Hinduísmo é a mais velha de todas as religiões. 3.228 anos antes de Cristo, nasce Krishna, na Índia, considerado o 8º avatar de Vishnu. Deus, com letra minúscula, Deus com a face humana. Essa aqui é uma religião, a religião mais antiga do mundo, considerada. O livro adotado por ela é conhecido como Vedas, são as escrituras hindus. E o lugar de culto é chamado de templo. Certo, irmãos? Isso é uma breve noção. Uma segunda religião é o judaísmo. Eu estou colocando aqui para ver se nós gravamos mais, né? Judaísmo. Se aquela primeira tem mais de 3.000 anos antes de Cristo, essa agora tem 1.800 anos antes de Cristo. Nós conhecemos melhor, mesmo os cristãos conhecem melhor sobre o judaísmo. O judaísmo, 1.800 anos antes de Cristo, quando nasce Abrão no Iraque. O livro adotado é o Tanakh. Reúne 24 livros em 3 grupos. Isso aqui é chamado a Bíblia Hebraica, né? O Tanakh reúne 24 livros em 3 grupos.
o Neviim, também conhecido como os profetas, Ketuvim, que são os escritos, e a Torá, que é conhecido como o livro da lei, a lei. Este, né, a Torá, a lei, né, que traz os 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia cristã. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é atribuída ao profeta Moisés, que teria escrito a obra a partir de uma revelação de Deus. Torá significa instrução. Veja bem, porque a identidade do judaísmo e o cristianismo, quem está lendo, quem está estudando sabe, a questão do Velho Testamento, da Bíblia cristã, que coincide com o livro, com a Bíblia hebraica, que são esses livros, né, do Tenach. Certo? O lugar de culto do judaísmo, nós também conhecemos. Sinagoga. Em 1755, anos antes de Cristo, Abraão recebeu um sinal de Deus para sair da sua parentela e viver em Canaã. Você vai perguntar, mas e o cristianismo, o judaísmo, qual a relação? Bem, isso é um assunto para outra aula, né? Nós estamos apenas aqui colocando o nome das religiões. Terceira religião, budismo. O budismo é mais recente. Ele é 486 anos antes de Cristo, onde nasce Buda, conhecido como Siddhartha Gautama, que ele nasceu no século 6 antes de Cristo, certo? Aproximadamente hoje há 2.500 anos, e viveu durante o ano que ele viveu, nasceu em 565 e morreu em 486 a.C., na cidade de Kapilavastu, na região onde agora é o Nepal. O livro adotado é o Tripitaka. O lugar de culto é conhecido como templo. E essa religião, por exemplo, o budismo, também tem diversidades, vamos dizer assim. Nós conhecemos hoje também o budismo tibetano, etc. Agora vamos à quarta religião. Agora nós vamos tratar do cristianismo, que é a nossa religião. Pelo nome já diz, né? Com a morte e a ressurreição de Cristo, teria nascido o cristianismo, ou melhor, nasceu o cristianismo. O livro adotado é esse livro que nós estamos lendo, Bíblia ou Escritura Sagrada. O lugar de culto são as igrejas, na concepção dos cristãos católicos, e casas, templos e igrejas na concepção dos cristãos evangélicos ou protestantes. O cristianismo vem da palavra Cristo, que significa Messias, o Redentor, ou seja, aquela pessoa esperada. É a religião que confessa Jesus como Filho de Deus e que nasceu no século I, na região conhecida como Palestina, cuja doutrina se espalhou pelo mundo desde a expansão do Império Romano até os dias atuais. Os seguidores de Jesus, ou seja, os seus discípulos, no início da igreja cristã eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. Porque não existia essa expressão cristianismo. Então aquelas pessoas que se reuniam nas casas, no templo, né? Então elas eram conhecidas como aqueles que seguiam a Jesus. E o seguir a Jesus era seguir o caminho.
Jesus disse, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Somente vem ao Pai por meio de mim. Então, esses do caminho eram os discípulos de Jesus. E é bem interessante que nós, para confirmarmos essa expressão, nós vamos ler aqui o livro da Bíblia, claro, por isso que vocês estão lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 12, que quando está versando sobre a conversão de Saulo, né, que é o apóstolo Paulo, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, porque aqui Saulo ainda não era convertido, ele perseguia os cristãos. Então ele pediu, né, cartas, né, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, aqueles que seguiam a doutrina de Jesus, tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém, no tempo em que Paulo era um perseguidor. Também temos a passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 13 a 16, quando agora o apóstolo Paulo, fazendo a sua defesa, que ele já estava do outro lado, já estava do lado de Jesus, ele fazendo a sua defesa diante do governador Félix, ele dita isso aqui, ó. Ele estava fazendo a defesa dele, ele era acusado. Nem podem provar diante do Senhor as acusações agora que fazem contra mim, ele dizendo ao governador. Porém, confesso ao Senhor, Senhor aí com letra minúscula, ele está falando para o governador, que segundo o caminho, olha lá, o caminho, a que chamam seita, porque os discípulos de Jesus, no início, eram perseguidos e era chamada esse caminho de seita. Diz Paulo, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência que diante de Deus e dos homens, pura diante de Deus e dos homens. Isso aqui é para ilustrar, né, a expressão caminho ou aqueles do caminho. E agora nós vamos ver também um pequeno verso, é o verso 26 em Atos 11, acerca do significado pela primeira vez da palavra cristão. Então vamos ler aqui, ó. Nós estamos falando do cristianismo. Quando o encontrou, levou para Antioquia, que foi lá em Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e iniciaram numerosa multidão. Era aqueles do caminho, né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque eu estou preocupado em mostrar isso aqui. Estou querendo mostrar a origem do cristianismo, né? Por que a expressão cristianismo? Ou seja, estamos falando de religião e no meio das religiões, né, nós encontramos a religião cristianismo, que é a nossa. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa, né, o rei, se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Então você viu, apareceu cristão lá em Antioquia pela primeira vez, e aqui nessa passagem, né, o rei Agripa, na sua própria boca, fala do que é da existência de cristão. E finalmente, na carta do apóstolo, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16, diz Pedro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus
por causa disso. Então assim eu pincei, né, a relação inicial do que é a palavra cristão com o cristianismo. E por fim vamos colocar, só para ilustrar, eu falei em 5 religiões, vamos colocar aqui o islamismo. Essa aqui é a religião mais nova dessas, né? Nós vimos o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo, como eu falei, é a religião mais nova, ela data de 470 anos depois de Cristo. Depois, quase 500 anos depois de Cristo. O budismo foi 500 anos antes de Cristo. No meio, o cristianismo, né? Cristo. 470 anos depois de Cristo, quando nasce Maomé, o profeta Maomé. O livro adotado é o Alcorão, ou Corão, e o lugar de culto do islamismo é a mesquita. O ano provável do nascimento de Maomé, que seria o fundador dessa religião, é o ano de 471 depois de Cristo. Bem, irmãos, essa aula sobre religião, de um modo específico sobre o cristianismo, decorre naturalmente da necessidade de, na qualidade de discípulo de Jesus, conhecermos melhor, né, o caminho onde pisamos. Lembram do que eu falei sobre discípulo? Aquele que segue a Jesus, obedece a Jesus. Então, isso reflete na nossa busca diária, que só acaba com o fim da nossa existência. Vou tentar explicar sempre e somente com base na palavra de Deus o que eu estou fazendo. Por isso que vocês estão lembrados que eu falei da necessidade de se conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, o que significa a religião, a sua repercussão na vida cotidiana das pessoas, para o verdadeiro discernimento do Evangelho de Jesus. Tarefa que nos sopra o Espírito Santo de Deus para a glória dele e unicamente dele. Bem, irmãos, não há aqui, né, nem de leve, a tentativa explícita ou implícita de se criar conceitos que já não estejam estabelecidos na Bíblia. Não estamos reeditando ou artificializando o que Jesus nos ensinou. Estamos falando do cristianismo, doutrina de Jesus e dos apóstolos. E também do que Jesus nos deixou como principal legado da nossa existência. Longe de nós, o que temos visto, irmãos, é que a inexata compreensão do que seja religião tem afastado a cada dia mais o homem de Deus e do próprio semelhante. E por que eu digo isso? Porque não conhecendo, né, o conceito básico, né, onde está inserido, do que trata e das coisas sobrenaturais, o homem muitas vezes ele se cansa, ele não quer ouvir, ele não quer saber, ele não quer entender. Então ele fica atormentado. E isso atropela ou atrapalha também a sua busca por Deus. A palavra religião na Bíblia, nós estamos agora na Bíblia, então nós já estamos restrito ao cristianismo, certo? Eu tiro aqui de um site, vou colocar o site aqui na descrição, porque está muito bem redigido, está muito bem, o estudo está muito bem feito, e eu acho que eu não tenho o que acrescentar, eu vou fazer aqui a citação do que está escrito nesse site. Vou colocar o site aqui embaixo. Diz assim, ó, todos nós sabemos, né, sou eu dizendo, a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita em grego, certo? Então vai dizendo aqui o escritor nesse site, abre aspas. A palavra grega traduzida por forma de adoração ou religião, porque nós vimos no começo que religião tem a ver com adoração.
a algo, né, transcendente, né, a algo sobrenatural. A palavra é tereskeia. Tereskeia. Não sei se é bem assim em grego, que eu não sei grego, mas a tentativa é dar essa informação. Tereskeia. No Greek English Lexicon of the New Testament, ou seja, léxico grego-inglês do Novo Testamento. Ou seja, no dicionário, nesse dicionário, esse bom dicionário, esta palavra, tereskeia, é definida como a adoração de Deus, religião especialmente, conforme se expressa em ofícios ou cultos religiosos. O Theological Dictionary of the New Testament, dicionário teológico do Novo Testamento, dá outros detalhes, declarando, preste atenção, a etimologia é controversial, ou seja, oferece controvérsia, discussão. Peritos modernos defendem uma ligação com a expressão therapy, servir, ou seja, adoração com serviço. Pode-se também notar uma distinção de significado. O bom sentido é zelo religioso, ou seja, adoração e serviço seria um zelo religioso, adoração de Deus, enfim, religião. Mas há também um mau sentido, isto é, né? Vejamos o exemplo, excesso religioso, adoração errada. Assim, tereskeia pode ser traduzido tanto por religião como por forma de adoração, só que boa ou má. Essa palavra aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo usou 2 vezes para referir-se à religião falsa. Atos dos Apóstolos 26, capítulo 26, versículo 5, registra sua declaração de que antes de tornar-se cristão, o apóstolo Paulo disse assim: vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Em sua carta aos Colossenses, ele alertou: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Culto aí seria a mesma palavra em grego, tereskeia, né? Colossenses 2,18. Essa adoração de anjos, aparentemente, era comum na Frígia daqueles dias, mas era uma forma de religião falsa. Curiosamente, ao passo que algumas traduções da Bíblia traduzem tereskeia por religião, em Colossenses 2,18, a maioria usa a palavra adoração. As outras 2 ocorrências da palavra tereskeia se dão na carta escrita pelo discípulo Tiago, membro da igreja no 1º século. Olha lá, irmão, a gente está falando aqui o autor, né, desse site. Ele escreveu, Tiago: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, ou seja, sem defeito, para com o nosso Deus e Pai é esta. Então, Tiago dá uma definição, um significado do que significa, né, perdão pela redundância, a religião. Aí ele diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Algumas versões falam nas suas aflições, que é a mesma coisa. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Isso aqui é muito importante, irmãos. Agora eu vou fazer aqui um ligeiro comentário, porque ainda vou falar sobre essa descrição, né, essa doutrina, né, que Tiago lança sobre o sentido de religião. Aí eu vou dizer, agora sou eu. Feche-se as aspas,
Então volta para mim, é impressionante como as pessoas não gostam e não querem conversar sobre religião. Não só porque é um tema espinhoso, não é um tema fácil, mas de modo especial as pessoas não gostam de conversar, eu estou falando agora sobre os cristãos também, sobre o cristianismo. Talvez, apenas aqui apenas um exercício mental aqui, talvez seja pelo fato de que, compreendendo certas verdades, possam mudar a sua maneira de ser e de ver o mundo, ou seja, alterar a sua cosmovisão. Cosmovisão, visão do mundo, porque todo ser humano tem uma visão do mundo. Ele nasce, começa a aprender e apreender as coisas que são ensinadas pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos irmãos, e vai crescendo pela escola, e vai assimila várias coisas, alguns pressupostos, e o homem, ele não gosta de mudar a sua estrutura do que aprendera. Então é a cosmovisão. Então quando ele discute sobre a religião, ele pode mudar isso. Então vamos continuar. E com isso, afetarem o si mesmo. Porque quando você compreende algo novo que você não sabia, não entendia, como vocês estão lendo a Bíblia agora, vocês estão aprendendo algo novo, algo poderosíssimo, porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Então veja bem, afeta o si mesmo de uma maneira implacável e definitiva. Jamais você vai ser o mesmo depois que você conhecer. As pessoas não querem muitas vezes por causa disso. Porque essa transformação do ser, segundo os gregos, chama-se metanoia, que é a mudança da mente, nos leva a pensar, ainda que de uma maneira embrionária, confusa, que vamos matar a nossa personalidade, aquela personalidade, o si mesmo, aquilo que nós aprendemos e carregamos com nós mesmos, certo? Criada e cultuada no decorrer de toda a nossa existência, quase que como um Deus. Então o ateu, na realidade, a religião dele, eu falei, religião é a força maior, é algo de fora, é algo que você crê naquilo com força e adoração. E o ateu, o que ele faz? Ele crê que ele é o próprio Deus, ele é o Deus dele. Então vai o quê? Vai matar a personalidade, esse conhecimento da religião verdadeira, criada e cultuada no decorrer de toda a nossa existência, ao sabor das influências, como eu falei, de toda sorte. Todo sopro de doutrina, tudo que vem no mundo, a cultura do mundo, e a pessoa vai absorvendo. Não sabem essas pessoas que refutam a religião, não querem discutir no melhor dos sentidos, não querem dialogar, não querem debater, não querem conhecer, não têm humildade para isso, não querem saber que a transformação, aí sim, olha, irmão, nos retira das trevas e nos coloca no reino da maravilhosa luz. Glória a Deus. Na verdade, a explicação humana, como nós vimos no dicionário, sobre o que significa religião, sem estar apoiada na Bíblia, essa Bíblia que você está conhecendo, agora que você está lendo, ela não nos faz sermos mais crentes em Deus, termos mais fé em Deus, viver mais o Evangelho de Jesus, enfim, estreitar a cada dia mais os laços com Deus. Ou seja, essa explicação humana simples, sem ter base na Bíblia. Então, religião, por isso que é o cristianismo, tem base na Bíblia. O cristianismo não é uma doutrina que está aí que ninguém sabe de onde veio, não. O ensinamento de Jesus está na Bíblia. A doutrina dos apóstolos está na Bíblia. O cristianismo decorre da Bíblia.
Então, no entanto, como as pessoas não sabem disso, ou fingem não saber, normalmente por imposição cultural, tradição, herança dos ancestrais. Deixa eu apagar aqui comodismo, ignorância da palavra, porque até então não leram a palavra, não estão lendo a palavra. Essas pessoas se deixam levar por dogmas e rituais humanos e assim vivem na ilusão, muitas vezes bem intencionadas. Quando as pessoas dizem eu sou uma boa pessoa, eu não sei de onde a pessoa tirou isso, que ela é boa. Jesus disse, bom só o Pai. Nós precisamos, a nossa bondade, se bondade há, alguma bondade há, não decorre do nosso coração pecaminoso, mas sim da obra de Jesus em nós. Pela graça, pela fé, de que não importa o evangelho da verdade. Essas pessoas então ouvidam que a verdade é Jesus. É preciso, pois, irmãos, de forma definitiva, buscar o discernimento sobre o que a religião ou o entendimento equivocado sobre ela causa a nossa existência. E ao contrário, o entendimento correto, baseado na doutrina de Jesus e dos apóstolos, isto é, na Bíblia, opera milagres na vida de qualquer um perdido, como nós outrora, retirando-o, repetimos aquela mesma frase, das trevas e colocando-o no reino da maravilhosa luz. Glória a Deus. É evidente que as minhas considerações nesta aula se amodam à visão de um seguidor do Evangelho. Afinal, sou cristão, um crente, um discípulo de Jesus. Digo isso porque a ótica sobre religião de modo geral, em face de outros credos aqui, outros credos, né, e outros tantos, né, não só tem essas 5 religiões no mundo, não. Isso aqui são as 5 maiores, mas existem fragmentos de religião. Então, esses outros credos têm as suas próprias peculiaridades. Para buscarmos o conceito de religião, eu valho-me agora inicialmente do artigo, né, do site, deixa eu ver aqui, que eu vou colocar também este aqui, na descrição do vídeo. Então, estamos concluindo. Então, veja bem o seguinte. Diz assim, nos tempos do Antigo Testamento, a palavra religião não existia. Tanto é que não é citada nenhuma vez em nenhum livro do Antigo Testamento. Mas, apesar disso, a prática religiosa existia sim, no modo que cada um tinha em servir a um Deus pagão, a Deus com letra minúscula. Então existiam, né? Deus pagão. No Velho Testamento. Até mesmo Israel fez confusão, transformando as celebrações e os símbolos do reino de Deus, Deus com letra maiúscula, em religião vulgar, e assim deixaram de ser servidores do reino para serem religiosos. Então a expressão religiosidade decorre sim, desse equívoco, né, quando as pessoas servem a outros deuses que não o Deus bíblico, o único Deus. A palavra religião origina-se no latim religare. O sentido da palavra seria religação, ou seja, tornar a ligar a algo que foi desligado, referindo-se à humanidade que foi desligada de Deus, rompeu, né, o vínculo com Deus, os homens, né, se transformaram inimigos de Deus, né, por causa do pecado, e agora pode ser novamente ligada. A religião fala isso, religar, ou seja, religada.
através da expiação do pecado, lembra-se que eu falei de arrependimentos, ou do resgate feito por Jesus Cristo por meio da graça e fé. Glória a Deus por isso. Então, aí há a reconciliação. A Bíblia fala sobre a reconciliação. Os homens que eram outrora inimigos de Deus e que passam a ser amigos de Deus. Este é o sentido básico da palavra religião. Porém, ao longo do tempo, essa palavra religião tem tomado outro significado. Eu estou lendo aí no site, né? Que eu coloquei, eu vou colocar aqui abaixo. Longe de significar a religação do homem com Deus, a religião anda na contramão, criando barreiras intransponíveis entre as pessoas, dividindo famílias, levando os homens a odiarem-se e matarem-se uns aos outros em nome de uma religião. No tempo de Jesus predominava o judaísmo, olha cá. O judaísmo predominava, tanto é que Jesus pregava nas sinagogas, que como nós vimos era o templo, o lugar, né, de adoração daqueles que seguiam o judaísmo. E havia muitas correntes naquele tempo, né, político-religiosas, que quem lê a Bíblia sabe, como os fariseus, saduceus, os zelotes, os samaritanos, os essênios, os escribas, os herodianos, etc. A propósito, trago também aqui este comentário, seleção e comentários dos textos bíblicos do pastor Walter Vaccaro. Então, abrem aspas. Aquelas pessoas tinham por essencial a prática religiosa dentro do mais alto nível, dentro da ótica de então tinha uma vida pautada na justiça, na moral, mas sobretudo no cuidado da sua religião, o zelo, né? Como sendo algo puramente divino. Levavam isto a um extremo tal, a ponto de matarem pessoas em nome de Deus. Foi assim que Jesus, seus apóstolos e muitos dos seus seguidores foram mortos. Jesus foi um crítico severo das religiões ou dos segmentos religiosos da sua época. Ele nunca apoiou uma religião, nunca recomendou seguir uma religião. Ele apenas apontava para si mesmo, dizendo: vem e segue-me. Ele continua, aí sou eu, irmão, falando agora, não mais o autor desse texto. Ele continua dizendo: vem e segue-me, ou vinde a mim. Volta ao texto. Dizendo exatamente isto: olhe e siga o meu exemplo, faça como eu faço, viva como eu vivo, viva conforme os meus ensinamentos. Este é o sentido de segue-me. Interprete-se aqui, agora sou eu falando, fecham-se aspas e agora volta para mim. Interprete-se aqui que Jesus condenava as religiões pagãs e ensinava a sua doutrina. E em decorrência disso, porque estamos falando disso, de religião, de cristianismo, em decorrência do que Jesus disse: vinde a mim, siga-me, ouça o que eu digo, faça o que eu faço, nasceu o cristianismo. Então vamos concluir tentando responder a uma pergunta. Todas as religiões levam a Deus? Quando evangelizamos, sempre as pessoas falam sobre isso, né? Não, nós temos, só existe um Deus, é um Deus só, Deus é amor, só existe um Deus, tal. Seria mais ou menos aquele, todos os lugares dão a Roma, todo caminho, né, leva à venda. Bem, para isso agora eu vou transcrever um texto do livro, eu vou fazer aqui a menção, do livro Manual da Fé Cristã, de autoria de John Schwartz, editora Betânia, Belo Horizonte, ano 2002, página 247/248. Então ele começa com essa pergunta:
Todas as religiões levam a Deus. No mundo atual, de um vasto pluralismo religioso, isso aqui é só uma amostra, esses 5, mas existem centenas de religiões, né? É o pluralismo religioso. Os cristãos, os que seguem a Cristo, constantemente travam contato com pessoas de diferentes crenças. E muitas vezes surge a pergunta: todas as religiões levam a Deus? A resposta é: outras religiões e crenças podem levar a um Deus, com letra minúscula, a um Deus, mas não ao Deus Trino, Santíssima Trindade, do cristianismo. Diz o autor aqui, aqui entendo seria melhor o uso das expressões, em vez de levar a um Deus e não ao Deus Trino, ele entende que seria melhor o uso das expressões dos que seguem a Jesus, que se deixa conhecer e que se relaciona conosco. O hinduísmo, o budismo, o islamismo, o mormonismo, a ciência cristã e as demais religiões abordadas neste capítulo, todas adoram um Deus, com letra minúscula, ou deuses diferentes do Deus dos cristãos. E diz mais, de acordo com Bruce Winter, diretor da Tyndale House em Cambridge, Inglaterra, a diferença do cristianismo, aqui se entenda a crença dos que seguem a Jesus, esquecendo-se a rotulagem. E todas as outras religiões é que, para estas, a salvação é consequência de algo que fazemos. No cristianismo, mais uma vez gostaria de enfatizar, os que seguem a Jesus, tudo o que era necessário para garantir-nos a salvação já foi realizado por Jesus na cruz, basta aceitarmos isso. Fecham-se aspas. As pessoas sempre questionam acerca de uma religião verdadeira. Que tal procurarmos na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática? Com efeito, vamos voltar agora a Tiago, né? Quando o Tiago falou sobre o que era a religião. Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado, ou guardar-se da corrupção do mundo. Será que existe alguma dificuldade em entender isso? Porque os homens amam complicar as coisas. Ora, porque querem dominar o semelhante, criarem os seus próprios castelos, suas religiões, manifestarem os seus, entre aspas, poderes, usando das superstições e dos medos que habitam as pessoas que de fato ainda não se encontraram e não se renderam tão somente a Jesus. Importa lembrar, irmãos, que no tempo de Jesus, as viúvas e os órfãos não tinham nenhum tipo de assistência, como nos dias atuais. Seriam, assim, o espectro de tudo que representava a carência humana, material. Não desconhecemos, contudo, que a assistência material nos dias de hoje ainda deixa muito a desejar. Na verdade, entendo que o conceito, agora com relação aos órfãos, falamos das viúvas, né, agora dos órfãos ainda, o conceito de órfãos ultrapassa os limites de uma época e engloba a todos nós, pecadores e carentes da graça de Deus. O conceito de órfãos que eu quero dizer, afinal Jesus disse: não vos deixarei órfãos. João 14:16. Mesmo que o texto se refira expressamente a viúvas e órfãos, quanto ao visitar viúvas e órfãos em suas tribulações ou aflições, não esqueçamos que o texto também fala sobre
guardar-se da corrupção do mundo, ou viver incontaminado do mundo. Que mundo? O mundo caído, não o mundo puro criado por Deus, das coisas que nós glorificamos a Deus. Neste caso, né, desses órfãos que eu estou falando, atinge a todas as pessoas sem exceção. Ou seja, não vos deixarei órfãos. Jesus não nos abandonará. Isso pode ser o homem de 100 anos, a criança no ventre, a criança com 5 anos, o adolescente, o jovem, o adulto, não importa. Todas as pessoas. Propõe assim que nos esqueçamos da religião tal qual o homem adula, né? E muito nela se viciaram, e da forma que aprendemos equivocadamente. Percebamos o que o Evangelho de Jesus nos ensina e vivamos nele, com o Espírito Santo em nós. Sejamos servos do reino de Deus, sem logotipo ou logomarca, sem os rituais que não foram criados por Jesus, sem cores partidárias, sem bandeiras, sem fazermos parte de agremiações celestiais, entre aspas, que as nossas congregações, ou seja, ajuntamento humano, em nome do Senhor, que não está a serviço do homem, sejam o evidente exemplo disso. Então, concluindo, irmãos, vou citar João 3,30, que diz: convém que ele cresça e que eu, aí eu digo igreja, doutrinas, dogmas, pastores, etc., que não sejam, né, que não seja a doutrina de Jesus, dos apóstolos, diminua. De João, convém que ele cresça e que eu diminua. Assim, com respeito, né, que devemos ter a todos que não comungam, o que pensamos nós, cristãos, crentes, discípulos de Jesus e cremos, afirmo, sem medo de errar, que a religião do cristão, do discípulo, do remido, é seguir Jesus. Este é o cristianismo. E a forma de fazê-lo, porque muitas vezes nós falamos teoricamente, mas precisamos tornar a palavra prática. Qual a forma de fazê-lo? Seguir Jesus, o cristianismo. Simples. Seguindo a sua palavra, a Bíblia, e os seus atos, os atos de Jesus, como discípulos engravidados de Jesus. Engravidados pelo Evangelho, com um olhar perene nas coisas do alto, nas coisas invisíveis. Aí sim, olha a religião do sobrenatural, que é Deus no alvo, no consumador da vida e da fé, Jesus. Avancemos para a próxima aula, se Deus quiser. A igreja. Aleluia e glória a Deus.